Então, eu gostaria, no dia de hoje, da gente fazer um breve comentário sobre os três pilares que nós vamos conversar, não é? Pilar de melhoria focalizada, pilar de educação e treinamento e pilar de manutenção da qualidade. O que diferencia, em geral, o ataque às perdas dos pilares TPM? É uma diferenciação muito sutil, muitas vezes é pouco percebida, né, para um estudante ou leitor, né, que não está familiarizado com o método TPM. Nós sempre vamos perceber que no ataque a problemas, na implantação de manutenção autônoma, existe um passo crucial que tem a ver com o próprio TPM, com o jeito do TPM de encarar as perdas e desperdícios. O TPM sempre parte do pressuposto de que tu tem que reestabelecer as condições de base, não é? Então, quando a gente detecta um problema, uma perda, um desperdício, em geral, em sistemas tradicionais, nós já partimos, então, para fazer um estudo da causa raiz dessas perdas, correto? No TPM não funciona assim. O TPM, antes de analisar as causas raiz, ele obrigatoriamente pressupõe que as condições de base não estejam ok. O que são as condições de base? As instalações, as máquinas, a parte operacional, de alguma forma, precisa ser recolocada em sua condição muito próxima da original, se não original. Para que aí, então, nós possamos, em eliminando essa variável, nós possamos, então, progredir para a análise das causas. De que adianta nós analisarmos as causas de determinadas perdas e desperdícios, segundo o conceito previsto dentro do TPM, né? De que adianta fazer isso? Se nós não fixamos as condições de base. Temos um problema de quebra de máquina que nós precisamos atacar e eliminar. Temos um problema de qualidade que nós precisamos atacar e eliminar. Nós temos um problema de setup elevado que nós precisamos atacar e reduzir. Mas se nós, em estabelecendo ações a partir de causas raiz destas perdas ou desperdícios, não levarmos em consideração que parte das causas, na verdade, estão relacionadas a flutuações das condições de base de uma máquina, de uma instalação, nós vamos estabelecer ações, nós vamos implantar essas ações, e muitas vezes os resultados não se estabilizam, porque aquela operação, aquela máquina, está fora da sua condição original. Então, se nós pretendemos efetivamente estabelecer ações que obtenham resultado, no meio desse processo de melhoria, sempre terá um passo dentro do TPM que exigirá que nós estabeleçamos as condições de base das instalações. E se nós olhamos para a manutenção autônoma, nós temos o passo 1 da manutenção autônoma, de 7 passos totais, né, no qual a gente estabelece as condições de base antes de partir para o passo 2, né, que são as contramedidas, que são as melhorias para redução de tempo de limpeza, de inspeção, melhorar o acesso para manutenção,
melhorar as condições operacionais em geral, segurança, qualidade. Mas antes de fazer tudo isso, nós recuperamos o equipamento, nós reconduzimos este equipamento às condições originais. Este conceito está presente no pilar de manutenção da qualidade, esse conceito está presente naquilo que o Altair vai falar daqui a pouco, né? Nos passos para a execução de uma melhoria, né? Sob o guarda-chuva do pilar de melhoria focalizada. Não é? Então, este é, como eu disse para vocês no início, um ponto pouco percebido, muito característico do TPM, e todos os nossos ouvintes têm que prestar muita atenção em, antes de fazer análise de causas de determinadas perdas e desperdícios, pensar o quanto a falta de condições mínimas básicas do posto de trabalho está influenciando nisso, eliminando essa variável em primeiro lugar. Bom, João, acho que complementando toda a sua fala em relação aos ativos, né, o mantenimento dos ativos, né, em relação às suas condições originais, cabe ressaltar também que o TPM também não trabalha somente com os ativos, né, máquinas, a gente tem ativos pessoas também. Então, a gente tem dentro do pilar de educação e treinamento, né, um pilar importantíssimo dentro do TPM, em relação a verificar o que eu preciso daquele meu determinado colaborador, né, em relação ao que ele vem apresentando dentro do programa, dentro do TPM, como é que ele vem monitorando, né, como é que ele vem trabalhando naquele meu equipamento, naquele meu ativo. Porque não basta a gente entregar, vamos dizer assim, uma Ferrari, vamos dizer assim, e a pessoa não ter nem carteira para dirigir. Então, isso, né, é um dos pontos muito importantes, né, porque a gente tem que fazer, né, desenvolver no operador, né, e isso o TPM preconiza, né, que o operador também ele tem que subir e avançar de acordo com o método implementado em determinados gargalos, em determinados ativos que a gente está monitorando e que a gente está trabalhando. Então, isso é um fator muito importante, né, em relação à implementação, tanto de manutenção autônoma quanto em qualquer outro pilar. Então, a gente tem que ter muito claro, né, essa parte de conhecimento do nosso colaborador. Então, isso, né, através de uma matriz, né, de chá, né, que é conhecimento, habilidades e atitudes, né, a gente desenvolve e verifica o que realmente eu necessito para aquela determinada função, né, o que a empresa exige para aquela determinada função, e eu faço um comparativo e uma análise em cima do que o meu operador, do que o meu colaborador está me entregando, né, o que ele está sendo avaliado e como ele está sendo avaliado. Então, eu vejo os gaps de treinamento e e o conhecimento, o que a empresa exige e com que o operador ou colaborador tem a fornecer, e faço basicamente em cima desses gaps e foco em treinamentos mais específicos dentro da área Fabril, não foco em todos os treinamentos necessários, né, dentro da matriz, e sim, especialmente nas pessoas que não obtêm aquele conhecimento ou estão em desenvolvimento daquele conhecimento, e baseado nisso eu faço o meu plano de treinamento, né? Eu acho que além dessa colocação sua em relação aos ativos, né, eu acho que toda essa parte do TPM também traz muito forte em relação à nossa estratégia que a nossa empresa hoje tem que seguir, né, o que eu devo seguir no próximo ano, nos próximos 5 anos, né, como é que eu tenho que fazer esse meu planejamento estratégico, né. Então, se o ano que vem, por exemplo, o foco é redução de custos, consequentemente, eu vou trabalhar nos meus operadores, meus colaboradores, para treinamentos específicos de redução de custos. Então, eu trabalho bem especificamente com o que eu quero atingir com aquele treinamento, a fim de eu ter, né, obter
essa dimensão estratégica que é a redução de custos, né? Então, isso é muito importante, né, dentro da organização, além dos nossos ativos, a gente ter muito bem desenvolvido os nossos colaboradores também. E aí, complementando o que vocês dois falaram, a gente vê a riqueza do TPM, que diz que é manutenção produtiva total, mas, na verdade, é um sistema de gestão produtiva total. Porque todas as técnicas e ferramentas que são utilizadas, abraçando todos os pilares, elas são praticamente aplicadas através do pilar de melhoria focalizada, que é onde 90% dos resultados tangíveis na aplicação de melhoria são obtidos. Então, de acordo com o trabalho que é feito, com metodologia, com método, identificando exatamente as causas básicas dos problemas, onde que os custos mais impactos, em que marcas, em que área, em que tipo de perda, etc. e tal, desdobrando e abrindo, vamos dizer assim, esse universo todo de perdas que tem dentro da empresa, a gente consegue implementar cada ferramenta para cada pilar específico, porque tem um mundo de ferramentas oriundas da produção enxutas, oriundas da teoria das gestões e outras metodologias e tal, e a gente vê que é realmente um sistema muito robusto, muito forte, porque não é concentrado no ambiente fabril, como normalmente a gente imagina, fazer melhoria na fábrica. Não, não é assim. Ele abarca todos os setores. E isso é a beleza, vamos dizer assim, desse TPM aí, que tem que ser assimilado, vamos dizer assim, por todos os colaboradores, para que eles entendam isso aí. E sabendo que todo mundo é parte, é um elo de uma corrente. A corrente é a empresa e o elo são os diversos setores, departamentos, áreas, etc. e tal. Certo? E uma coisa, né, Altair, importante dentro disto que você colocou, né, eu posso ter lá no meu OEE, né, de um determinado posto de trabalho, uma perda de falta de matéria-prima, por exemplo, certo? Que está impactando diretamente na eficiência daquele posto de trabalho. Quando nós vamos analisar sob a ótica da melhoria focalizada, onde ela vai mapear todas as perdas, entre elas essa falta de matéria-prima, vamos imaginar que ela seja muito importante, né? E deva ser combatida como prioridade, pode ser que nós tenhamos que lançar a mão de um VSM, né? Pode ser que nós tenhamos que estudar a empresa desde as suas áreas administrativas, onde são geradas as informações que vão se desdobrar, né, em necessidades e, por sua vez, impactam na sincronização da fábrica, né, a nível de fluxo de materiais e de informações, causando naquele posto de trabalho em análise, né, uma perda de falta de matéria-prima. Então, como eu vou ficar restrito, né, a aplicar técnicas e ferramentas, né, oriundas da melhoria focalizada apenas naquele posto de trabalho? De que forma eu vou resolver esse problema do posto de trabalho se eu focar somente ali? Não é? Então, eu posso ter lá na questão de pessoas, né, falta de padrões, falta de capacitação, né, Gustavo, nos padrões, em outras fases do processo que estão impactando na sincronização geral do sistema e, por sua vez, trazendo perdas, né, de falta de matéria-prima naquela área em análise. Podemos ter problemas de manutenção, problemas de programação, de sequenciamento de produção em fases anteriores do processo, né, que acabam impactando também, da mesma forma, nesta área em análise, não é? Então, o TPM, através da melhoria focalizada, pretende olhar o fluxo completo, né, Altair? Exatamente. E aí ele tem que mergulhar
A análise tem que mergulhar nos pontos-chave ou dimensões que nós chamamos de PQCDSM, P de produtividade, Q de qualidade, C de custo, D de delivery ou entrega, S de segurança e M de moral ou motivação. E analisando cada uma dessas dimensões ou postos-chave, a gente pode identificar que ferramentas nós devemos utilizar para atacar em que posto de trabalho, em que área, para fazer com que nós tenhamos, em última análise, um aumento do desempenho do sistema produtivo como um todo, que pode ser medido pela produtividade econômica, faturamento sobre custo. Faturar mais saída do sistema com menos custo, redução de custo e aumento de faturamento. Opa, desculpe. Então, essas dimensões PQCD-SM, elas são importantíssimas, porque eu desdobro, eu começo a abrir a minha fábrica e mergulhar e detalhar e verificar aonde que são impactantes os custos. Tudo começa lá no que nós chamamos de cost deployment, desdobramento de custos. Onde que os custos impactam mais? Relacionados com as 16 grandes perdas do TPM. E aí eu começo a verificar e vou vendo, então, o seguinte, esse custo aqui, referente a essa perda, está impactando mais em tal área e dentro da área em tal equipamento. Aí eu analiso aquele equipamento, faço uma projeção ou um potencial de ganho, verifico quais são as ferramentas do TPM, da produção enxuta, que possam ser utilizadas, para que, aplicando nesses equipamentos, nós consigamos ganhar esse potencial e, consequentemente, reduzir no final aquele custo. Então, essa análise, esse caminho que eu falei, mostra o seguinte, que nós vamos lá onde interessa, naquele custo, que muitas vezes não é visível, naquele custo impactante, daquela perda, naquela área, naquela máquina, que é combatida com determinada ferramenta ou metodologia. E dentro dessa linha, né, quando faz análise do PQCD-SM, como tu falaste, Altair, quando nós olhamos P, produtividade, produção, nós estamos aí obtendo dados de várias áreas, né, nesse processo. Analisando a produtividade da mão de obra, as perdas de produtividade que nós temos da mão de obra, nós vamos escolher as ferramentas adequadas. Essa perda de produtividade, né, Gustavo, ela pode estar relacionada à falta de padrões, à falta de capacitação da mão de obra. E aí o pilar educação e treinamento, evidentemente, né, tem que estar atento ao que ele pode contribuir para perdas de produtividade, mas também lá no quê? Né, defeitos, por falta de conhecimento, por inabilidades, né, dos nossos operadores. O que nós podemos estar produzindo de erros e, consequentemente, defeitos nesse processo? E também, a educação e treinamento está muito atento a todas as questões ligadas à motivação e à segurança, os acidentes. Será que nós não temos alguma imperícia, algum erro humano nesse processo, que nos remeterá a fazer estudos mais aprofundados, gerando necessidades de desenvolvimento de competências, via o educação e treinamento? Então, a educação e treinamento, ele é um pilar que está olhando para o processo todo e tentando verificar o que o ser humano, em todos os níveis, não são só os operadores, são a nível de supervisão, são a nível de gerência intermediária, de direção, de todos. E verificando onde estão os gaps de competência para a execução das tarefas, sempre com esse enfoque de PQCD-SM, e definindo, evidentemente, as prioridades, como disse muito bem o Gustavo, definindo as prioridades de educação e treinamento sempre a partir das diretrizes estratégicas
anuais ou periódicas da companhia, né? Sem sombra de dúvida. E é interessante nesse papo todo aqui que a gente está falando em custos, isso remete à área contábil. E a área contábil, ela tem que estar, como todas as administrativas, integrada também diretamente no que está acontecendo no chão de fábrica. Porque o que acontece no chão de fábrica se reflete em todas as outras áreas de apoio, sistemas da empresa e tudo mais e tal. Então, como essa integração é muito forte e as causas são conectadas, as causas raízes, é importante que os colaboradores trabalhem em equipes multifuncionais, cada um contribuindo com o seu conhecimento da sua área, para quê? Para aumentar a produtividade econômica da empresa no final das contas, aumentar o faturamento, reduzir custos. Né? E aí a gente vê, perda é o que não falta numa empresa. Né? Nós temos as perdas do fluxo, que são aquelas 7 chamadas grandes perdas do Xing, e temos 16 grandes perdas do TPM, 8 relacionadas com equipamento, 5 relacionadas com mão de obra, mais uma relacionada com desperdício de energia, outra com problemas de materiais e ainda uma outra com moldes e gabaritos, etc. Então, é um universo de perdas, é muita coisa. E aí, como tu falou, a gente tem que estabelecer prioridades. E essas prioridades, elas vêm lá da área de custo. Quanto é que custou aquele setor que impactou tanto, está uma anomalia, está chamando a atenção que houve um gasto excessivo num determinado mês. Vai lá e identifica a causa básica desse problema. E aí a gente deixa de trabalhar no feeling, no achismo e vai na racionalidade com fatos e dados na mão. E aí nós podemos fazer uma boa gestão do sistema de produção como um todo. Isso aí. Bom, e complementando ao que vocês dois comentaram, né, Altair e João, em relação à educação e treinamento, a gente vê como, todo mundo fala como um pilar, mas a gente tem, vamos dizer assim, depois que se entra mais a fundo com os objetivos que a educação e treinamento traz, né, dessa sinergia entre todas as áreas e essa ligação entre todas as áreas e vendo necessidades de aplicação de alguns métodos e vendo as competências das pessoas, né, e conhecimentos que cada um tem para a aplicação de determinadas ferramentas, a gente vê que a educação e treinamento serve como base de todo o sistema. Então, o TPM ou qualquer sistema de gestão, né, ele se mantém, né, ele tem como base toda essa parte de conhecimento, né, habilidades e atitude das pessoas, né, que basicamente é a nossa educação e treinamento. Então, basicamente, a gente trabalha em cima do desenvolvimento dos padrões, né, que muitas vezes nas aplicações, né, e implementações das ferramentas, a gente tem a necessidade de desenvolver novos padrões. A educação e treinamento vem muito a calhar em relação a isso, né. Então, ela trabalha muito forte, né, com treinamentos, né, a fim de manter um padrão de operação dentro da empresa. Então, isso é um dos detalhes muito importantes em relação à educação e treinamento. Então, ela mapeia, né, dentro da melhoria focalizada, todos os treinamentos e todos os outros pilares também, né, não somente na melhoria focalizada, trabalha em todos os pilares, né, a fim de ver os gaps, né, como eu já tinha comentado anteriormente, os gaps de treinamento, né, e trabalha em cima dessas perdas, né, desses perdas por conhecimento, enfim, que a gente vê com perdas com mão de obra, né, que é uma dos grandes vertentes também do TPM, que é das 8 grandes, né, tem 6 grandes perdas em relação à mão de obra. Então, isso é um dos detalhes que a gente trabalha muito forte dentro da educação e treinamento, tá? Então, isso é muito bem desenvolvido dentro da educação e treinamento, tá? Perfeito. Complementando, então, falamos um pouco, né, dessas conexões, falamos de melhoria focalizada, falamos sempre de educação e treinamento como a base desse processo, né, chamado TPM, e vamos hoje ainda falar um pouquinho sobre manutenção da qualidade, dentro do mesmo conceito que eu tinha comentado com vocês, não é? De que há uma sutil atividade dentro sempre de cada pilar
de cada passo de melhoria previsto dentro do TPM, não importa se estamos falando de um método tal como manutenção autônoma, se estamos falando de uma ferramenta, né, qualquer que seja de melhoria, um setup, né, um TRF para redução de setup, nós sempre vamos estar abordando um tema fundamental, né, como eu disse no início, que é a reconstituição daquele bem, daquele posto de trabalho, daquela máquina, a sua condição básica, antes de pensarmos em eliminar definitivamente as causas raiz daquela perda. A manutenção da qualidade não é diferente, não é? Ela, primeiro, ela tem a intenção de localizar, a partir dos defeitos históricos, que áreas da fábrica, que pontos são os pontos que contribuem para a geração desses defeitos. Nós podemos ter um determinado defeito que tem contribuições de várias áreas, diversas, que vão se somando, e que, ao final, nós precisamos entender quais são as origens, ou seja, quais são os pontos críticos do meu fluxo com relação à geração de erros. E, portanto, em acontecendo esses erros, se transformam em defeitos. Esses defeitos é o que a gente enxerga. Nós não enxergamos os erros em geral, nós enxergamos os defeitos. Então, a partir dos defeitos históricos, nós mapeamos a fábrica, todos os defeitos, e onde esses defeitos, pela nossa experiência, ou por dados tangíveis, ou até mesmo intangíveis, pela experiência dos vários profissionais que atuam no fluxo que está sendo analisado, localizando os pontos críticos, e aí tendo maior ou menor influência na geração desse defeito. Ao final dessa análise, nós, então, definimos as áreas prioritárias, que são aquelas maior causadoras, são as que mais causam defeito. Vamos analisá-las sob a visão dos 4 M's, método, mão de obra, matéria-prima e máquina, para ver nesses 4 M's qual deles se salienta, requer o nosso trabalho em primeiro lugar, em segundo lugar, etc. Quando nós localizamos o M, mão de obra, imediatamente acionamos educação e treinamento, não é? Como agente causador. Quando detectamos que é o M, matérias-primas, acionamos a área de controle da qualidade dentro da empresa, não é? Para que eles possam, então, estudar a fundo por que essas matérias-primas, de alguma forma, estão ingressando na empresa com problemas e trazendo uma série de dificuldades ao longo do processo de fabricação. Se nós detectamos que o problema é método, engenharia industrial precisa ser acionada para ajudar nesse processo. Afinal de contas, por falta de padrões, é que nós estamos tendo problemas aí de qualidade, defeitos. As pessoas estão cometendo erros, e muitas vezes não é por falta de treinamento, é porque não existem padrões adequados, definidos. E se, por fim, nos 4 M's, nós detectamos que é um problema de máquina, evidentemente que nós vamos acionar a área de manutenção, a área de engenharia, de equipamentos, para que possamos entender por que temos essas fragilidades nas máquinas. Certo? Então, esse método da manutenção da qualidade, ele parte sempre do princípio de usar os defeitos históricos para identificar os pontos críticos,
uma vez identificados os pontos críticos, verificar o que pode estar relacionado, por exemplo, à máquina, levar a máquina à sua condição mais próximo da original, as condições básicas devem ser recuperadas, e aí partimos, então, para um estudo profundo, né, para que a gente contenha, não permita que esses erros voltem a acontecer, colocando pontos de controle em preventivas, colocando pontos de controle em inspeções de manutenção autônoma, gerando padrões para que a gente tenha pessoas, né, tenha a possibilidade de educação e treinamento entrar e executar os treinamentos necessários nesses padrões, garantindo que as pessoas tenham a competência necessária, né, para não gerar defeitos, tá, não gerar erros, que consequentemente gerarão defeitos. Então é um sistema que, a partir dos dados históricos, em resumo, objetiva criar um sistema absolutamente robusto dentro da produção, para que a gente contenha, não permita que esses erros, né, se manifestem, trazendo os defeitos. Tá? Isso, basicamente, é a manutenção da qualidade. Ok? Esse raciocínio que tu fez agora, na busca da identificação dos erros, é o raciocínio que permeia todo o TPM. Quando nós vamos ali no Metodologia de Gestão Lucrativa dos Postos de Trabalho, GPT, e vamos, através do indicador OE, o IROG, Índice de Rendimento Operacional Global, mais conhecido como buscar as causas básicas dos problemas de ineficiência de um determinado posto de trabalho, e prioritariamente deve ser aqueles postos críticos, aqueles que impedem a empresa de ganhar mais dinheiro. O raciocínio é o mesmo que tu fizesse aí, detalhadamente, porque eu vou em busca das causas básicas, faço um pareto das principais paradas, vejo que as causas dessas principais paradas e aplico as ferramentas específicas para reduzir essas paradas, vejo quais são os problemas de qualidade, que tu já detalhou profundamente aí, e vejo também os problemas de desempenho. E atuo em cima de pequenas paradas, porque pequena parada não é porque é uma pequena parada que ela deve ser desprezada, porque uma quantidade muito grande de pequenas paradas se torna uma grande parada e impacta muito na eficiência de um determinado posto crítico, por exemplo. Então, paradas, qualidade e desempenho seguem a mesma lógica de raciocínio que tu desenvolveu aí detalhadamente para buscar a atuação e identificar as causas básicas. Causa básica, no fundo, é, como tu falou, erro normalmente humano. Normalmente, né? Não necessariamente. E isso fica, não aflora na superfície. Isso fica escondido e a gente tem que buscar isso aí, né? Através da aplicação dessas técnicas todas de produção enxuta e tudo mais e tal. Certo? Eu teria um comentário que eu considero, eu acho que fundamental para nós. Tá? Nós, como TPM, ele não se permite iniciar uma implantação, tá, sem ter a clareza de quais são as prioridades, né, Altair e Gustavo. Não nos permitimos que isso aconteça, porque senão nós vamos estar dando tiro em lugar errado, gastando energia, recursos, né, sejam eles humanos ou financeiros, cujo resultado é incerto, né? E isso desmotiva a equipe. Porque nada melhor do que a gente, em fazendo uma boa escolha da área a ser trabalhada, como o Altair comentou antes, não é? Lá realizarmos as nossas atividades de melhoria, e quando os resultados começam a acontecer, isso motiva todo mundo, não é? E as fases que nós vivemos na implantação do TPM, a partir dessa lógica, né, que a gente define como lógica, nós não saímos a fazer atividades na base do feeling, nós temos que ter uma lógica,
que o Altair já falou. Qual é o posto de trabalho que está impedindo a empresa de ganhar mais dinheiro? Muito bem. A partir daí, nós vamos, então, escolher, vamos botar lá manutenção autônoma, vamos colocar, fazer kaizens a partir da melhoria focalizada, nós vamos trabalhar para identificar, quando for problemas de qualidade, identificar detalhadamente, né, a partir dos defeitos, as perdas envolvidas. E lá, né, Gustavo, a educação e treinamento está de olho em tudo isso. Né? Tentando verificar o que cai para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento das competências. Então, o TPM, ele, em suma, ele está muito preocupado no início da sua implantação com, né, a redução ou eliminação de perdas e desperdícios, que a gente chama, né, de fase reativa. Nós estamos reagindo a uma condição, a uma situação, fazendo com que a gente busque constantemente a estabilização do sistema, cujos resultados até aquele momento eram incertos. Então, nós estabilizamos o sistema. Fase reativa. Reagimos contra as perdas existentes. Uma vez estabilizando, e aí entram todos os pilares, né? E sempre educação e treinamento olhando tudo isso. Aí, quando estabilizamos essa empresa, estabilizamos esse processo, essa operação, nós entramos num outro patamar, 2, 3 anos depois, entramos num outro patamar, que é o patamar da prevenção. Então, já criamos, para não ter mais que reagir, voltar atrás no tempo, nós já criamos padrões preventivos, padrões de trabalho operacionais, já treinamos as pessoas, acompanhamos a efetiva aplicação desses padrões por todos, e a partir daí estamos num outro patamar, um patamar preventivo, né, onde temos padrões para tudo, e que dificilmente voltaremos a ter problemas naquele nível que tínhamos quando começamos o TPM. Para que depois, então, passado mais algum tempo, onde é sedimentada essa questão da prevenção, né, a fase preventiva, entramos numa fase, então, proativa, onde nós vamos estar olhando, e aí entra o pilar que nós vamos falar mais adiante, que é de gestão antecipada, onde ela obtém todos os dados destes pilares, né, que trabalham mais na reação, principalmente em seu início, nas primeiras fases de cada pilar, migrando para a prevenção, vão obter, gestão antecipada vai buscar toda essa experiência e vai para novas instalações, para novos produtos, buscar o que tem de mais moderno tecnologicamente, para que a gente possa efetivamente usufruir de tudo isso que a gente fala hoje, indústria 4.0, indústria 5.0, né? Usufruir em novos equipamentos, novas instalações, novos produtos. Então, além de ter estabilizado naquelas novas instalações as perdas e desperdícios, além de ter prevenção para que elas não voltem a acontecer, nós vamos, inclusive, buscar novas tecnologias, novas formas de fazer, modernas, né, associadas à digitalização, mas sempre com toque humano, que é a indústria 5.0, né, traz para nós, para que nós estejamos à frente da concorrência nesse processo. Certo, pessoal? Acho também, né, João, que além dessa indústria 4.0, 5.0, agora como está se falando também,
a gente tem o TPM, ele vem a calhar em relação ao sistema de gestão, porque não basta também tu ter uma fábrica totalmente automatizada, né, com grandes automatizações, enfim, que tem internet das coisas, que tem uma série de automatização, né, e não ter pessoas para operar muitas vezes determinados equipamentos, né, e a gente também manter eles em ordem para que eles façam as suas melhores, estejam nas suas melhores condições para fazer aquele determinado trabalho, né, para aquele determinado fim que foi estabelecido. Então, isso eu acho que é muito importante em relação a isso, né, em relação ao TPM servir como uma base também como para o sistema da indústria 4.0, 5.0. Então, isso a gente tendo um TPM muito bem sedimentado, com todas as áreas envolvidas, todas as, vamos dizer assim, as perdas mapeadas, né, e já tendo ações a serem implementadas, a indústria 5.0 e 4.0 ela fica muito mais fácil, né, de ser implementado dentro da organização. Então isso é dos objetivos também, eu vejo como um dos objetivos, né, macro assim do TPM em relação a isso, dar essa sedimentação para nós vermos a nossa organização de outra forma. Qual forma que eu consigo aumentar minha produtividade com uma tecnologia maior, com uma automatização maior e com conhecimento que os meus colaboradores devem ter para mim conseguir esse objetivo. Então isso é muito importante. E lembrando, né, Gustavo, perdão, Altair, e lembrando, né, Gustavo, que de que adianta ter toda essa automação, né, sem que nós tenhamos pessoas para mantê-la em ordem, né, porque ela também será mais, né, uma agregação de recursos, né, físicos que precisam ser mantidos em ordem. Tá? Sensoriamentos, né? Câmeras com óculos com realidade virtual, eles precisam passar por aferições, precisam passar por manutenções, eles precisam manter-se em ordem para ser, né, efetivos no seu uso. Né? Então, aí vem a indústria 5.0 que traz isso, e o TPM, como tu disseste, ele viabiliza a indústria 5.0, né? Sim, ele viabiliza porque o TPM, muito mais do que uma mudança cultural, ele provoca na empresa uma cultura para mudanças. Mudança para atingir o 4.0, para atingir o 5.0, etc. Mas isso pressupõe que as pessoas, que são objeto, no fundo, nós trabalhamos com as pessoas para a implantação do TPM. Elas têm que assimilar esses conhecimentos, elas têm que introjetar toda essa vontade de implantar inovações para que seja possível a empresa permanecer no mercado com as novas tecnologias que vão surgindo, como vocês citaram aí. Simples assim. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, assim, eu acho que nosso objetivo de hoje era exatamente isso, né? Trazer esses 3 pilares, fazendo um resumo, né? A manutenção, melhoria focalizada, a manutenção da qualidade, a educação, a importância da educação e treinamento. Já falamos em outros momentos sobre manutenção autônoma, manutenção planejada, né? Cada um desses pilares requer que o outro esteja apoiando, ajudando, atento, porque eu como manutenção autônoma, vamos imaginar que seja o fim maior, né, que é a área operacional, que é lá que acontecem as coisas na prática, que o produto é efetivamente gerado, tá? Ele depende de todos os demais pilares do TPM para atingir os seus objetivos. A melhoria focalizada para fazer as melhorias lá no OE, né? E, em função disso, atingir a eficiência necessária. Ele precisa da manutenção da qualidade para identificar os pontos críticos com relação à qualidade e não permitir, então, através de inspeções, que os erros aconteçam.
Ele precisa da manutenção planejada, né, evidentemente, para manter as condições de base dos equipamentos a nível de manutenção, não é? Para desempenho correto das tarefas. E assim por diante, todos os pilares têm participação. E tendo como base lá, né, Gustavo, o nosso educação e treinamento, olhando para tudo isso. Tá? Eu agradeço demais em nome da equipe, agradeço muito a atenção de todos os senhores e senhoras, né, que estavam presentes aqui, e nos ouvindo, e, né, nesse nosso debate. Né? Tenho certeza de que muitos dessas experiências, desses conhecimentos, né, podem e devem ser aplicados na prática por vocês. Desejamos que isso aconteça, né? Nós temos uma experiência larga com a aplicação do TPM, né? E dentro dessa experiência nós já vivenciamos N processos diferentes, N processos. E sempre o sucesso desses processos, Altair e Gustavo, está ligado diretamente, como já falamos nos primeiros podcasts, né? Há uma direção que acredita e que quer ir nos níveis intermediários de gestão, né? Gerência, supervisões, coordenações, que efetivamente aplicam na prática, né? Levando sua equipe operacional para outros patamares, para o nível de excelência. Tenho certeza de que, uma vez escolhendo assim o TPM como uma forma, né, um instrumento, um meio, um sistema de gestão, e tendo essa gana, essa vontade em todos os níveis, a nossa experiência está comprovadamente indica que o sucesso é certo, né, em melhorias no PQCD-SM. Certo, gente? Eu agradeço pela oportunidade, né, de conversar com você sobre isso daí. Eu acho que é um assunto muito importante, né, que vem a calhar muito também no ambiente que nós estamos vivendo, né, que muitas das empresas estão reduzindo custos, né, devido a uma vantagem competitiva que hoje está tendo, né, dessa parte de redução de custos. Agradeço a todos vocês pela experiência, enfim, né, pela essa troca de experiências, né. Ressalto lá que a gente tem vários materiais lá dentro do site da Produtare, né, dentro da parte do TPM, vários podcasts, vários cases, vários estudos de caso, um e-book falando toda essa parte dos pilares, explicando cada um dos pilares, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Agradeço também a possibilidade de ter participado desse nosso podcast aqui. É sempre uma troca de experiências, mas a sensação que eu tenho, que eu gosto sempre de transmitir com a implantação do TPM, é quando ele é bem sucedido, e se não for bem sucedido, não é o método que está errado, é porque as pessoas não aplicaram de uma forma correta, mas nós não tivemos até o momento uma experiência de fracasso, vamos dizer assim, sempre são bem sucedidos, porque o pessoal das empresas abraça a causa. O grande momento que eu acho legal e a satisfação que eu tenho é quando eu vejo as pessoas, desde o mais humilde colaborador até o CEO da empresa, satisfeito com os resultados que eles conquistaram, pelas práticas que eles aprenderam, pelos conhecimentos que eles adquiriram. E isso é muito gratificante para todos nós. Muito obrigado pela participação e nos ouvir aqui.